Olá, turma do Cordeiro, boa tarde, tudo bem? Professor Joel com vocês na área e também mantendo saudade, né? Faz muito tempo que eu não vejo vocês, né? Quase um mês, né? Quase um mês. E também nesse período de quarentena também, né, gente? Ninguém pode fazer festa, né? Não pode dar moleza também, né? Porque aí os vestibulares estão por aí, né? Logo se aproximando e a gente precisa se sentir bem preparado, beleza? Bom, gente, como eu falei no grupo do WhatsApp, né, de que a nossa aula seria sobre a descolonização da Ásia e da África, tá? Vamos falar também sobre a globalização, né, que é um processo muito importante também, que demanda também a comercialização, né, e a junção, né, de todos os países, né, no sentido comercial, né, essa troca de informação, né. Vamos falar também da questão das tecnologias também, que tem facilitado também essa conexão entre os países, né, tanto no sentido de importação quanto de exportação, beleza? E o terceiro tópico também são as características do neoliberalismo, né? Porque a gente não poderia falar politicamente do processo de descolonização, como também o processo de globalização, e não poderíamos falar também das características do neoliberalismo, né? Que é muito importante também que diga-se que o neoliberalismo, praticamente, nesse atual governo, são as práticas comerciais que prevalecem, né? Que consiste também, na verdade, na questão da privatização das empresas públicas, né? Demanda também a não participação do Estado, né? Nessa negociação, nessa comercialização, né? Que é feita dentro das empresas, né? Importação e exportação, e os preços que são estabelecidos também no comércio pela lei da oferta e da procura e também pela chamada concorrência, né? Concorrência. Então, é o que a gente vai aprender, tá? Principalmente, exclusivamente, na questão das características do neoliberalismo, beleza? Bom, como nós falamos, né, no WhatsApp, vamos começar logo no processo de descolonização, né? Quando nós falamos de descolonização, logo nos vem à memória o que? O chamado imperialismo, né? Lembram? Vocês estudaram, né? O imperialismo, ó. Imperialismo. Tá? O imperialismo, galera, ele começa mais ou menos nos primeiros séculos, né? Quando os países da Europa, né, saem naquela grande missão, né, de conquistar novas terras, que saem nas embarcações, né, das grandes frotas de embarcações, como no caso Portugal, Inglaterra e França também. E depois, né, futuramente, depois, mais no século XIX, vem os Estados Unidos também, tá? Mas a Inglaterra, no imperialismo aqui, vamos falar dos países imperialistas, nós podemos chamar de Inglaterra, tá? Inglaterra. O outro país também imperialista é chamado de França. E o outro também, nesse caso aqui, é chamado de Alemanha, de Holanda, tá? Outros países também que foram países chamados de, vamos colocar a Holanda, né? A Holanda desse trecho, né? Já despontava também com uma grande potência naval, tá? É importante lembrar, galera, quando a gente fala do processo de imperialismo, esse processo de expansão marítima, tá? É o momento em que os países em franco desenvolvimento, como no caso já a Inglaterra, nesse período do século XV, século XVII, a Inglaterra já despontava com uma grande potência, tá? A Inglaterra ela já tinha uma grande frota de navios, tá? Que era responsável por escoar as suas produções, a sua produção e negociar com os continentes. O outro país também desenvolvido nesse período foi a França, tá? A França também muito bem aparelhada na questão da navegação. E outro também imperialista, podemos colocar aqui que veio na memória, que é Portugal, né? A gente não podia falar dos países imperialistas sem citarmos Portugal, né? Porque Portugal foi um país que ficava na Península Ibérica, que se sobressaiu, né? Foi o primeiro país a sair, né, nesse processo de expansão territorial, expansão marítima, chamada as grandes navegações, né? A gente chama aqui, ó, tá? Grandes navegações. Tá? Grandes navegações.
A gente não poderia falar, galera, do processo de colonização ou do processo de descolonização da Ásia e da África, tá? Se nós não falássemos primeiro do processo do imperialismo, né, que foi justamente os países, né, que saíram à frente, que já estavam economicamente bem estruturados em relação a outros países e outras nações que ainda estavam no processo de construção, né, de construção da própria sociedade. Nações que eram apenas um aglomerado de pessoas, eram apenas conhecidos como povos ou como tribos, né? E toda nação que ela não é politicamente organizada, tá? Ela é também conhecida como povos, conhecido como tribos, conhecido como clãs, tá? Beleza? Bom, a Inglaterra já despontava, né, como uma grande potência naval, tá? A França também, a Holanda e, por fim, Portugal, tá certo? Vamos lá. O processo de independência da Índia teve seu início na década de 1920 através do Partido do Congresso sob a liderança de Mahatma Gandhi, tá? Esse Mahatma Gandhi aqui, gente, é uma figura muito importante, religiosa. Deixa eu colocar o nome dele aqui, eu sei que vocês podem acompanhar aí. Mahatma, isso, Mahatma Gandhi. Tá? Mahatma Gandhi foi um grande líder religioso, um monge religioso, né, indiano, adepto do hindu, que partiu do princípio para libertar a Índia, né, da colonização da Inglaterra. A Inglaterra havia invadido a Índia, tá, e havia feito ali, estabelecido a sua colônia, né, estabelecido colônia na Índia. E Mahatma Gandhi, também não só Mahatma Gandhi, como também o Jawaharlal Nehru, foram dois personagens muito importantes e determinantes para esse processo de ruptura com a dependência direta, né, da Inglaterra, beleza? Então, Mahatma Gandhi é uma figura muito importante. Vamos lá. A campanha de Gandhi foi caracterizada pela desobediência civil, né? Aqui, ó. Desobediência, tá? Civil. Agora, gente, essa desobediência civil, ela necessariamente não porque precisava dizer que Mahatma Gandhi teria que utilizar armas, tá, para protestar contra o processo de colonização da Inglaterra. Quando se fala de desobediência civil, foi uma desobediência, vamos dizer, no sentido de não obedecer às leis e não obedecer às regras que a Inglaterra impunha sobre a Índia. Porque o que acontecia com esses países imperialistas é que quando eles ocupavam os territórios, quando eles ocupavam os territórios, o espaço físico dessas nações que eles ocupavam, eles impunham a esses nativos a viverem de acordo com os hábitos e costumes dos próprios ingleses. Inclusive, os ingleses impunham também a eles a aprenderem a falar o inglês, né? Ou seja, totalmente diferente da língua nativa que eles falavam, tá? Não só isso também, como outra coisa importante também que surgiu dentro desse povo foi a questão do nacionalismo, né? Eles passaram a se identificar não com as novas regras da Inglaterra, não com a ocupação da Inglaterra, mas eles passaram, na verdade, a defender, a se sentir como filhos da própria nação. E nasceu aí o nacionalismo, eles passaram a se sentir, por exemplo, indiano e não ingleses. Então foi um fator muito importante que fez com que grupos, né, se reunissem, pessoas se reunissem para resistir ao processo de ocupação, né, da Inglaterra no território indiano, ok? Por isso, a desobediência civil, tá, gente? Desobediência civil significa dizer que eles não derramaram sangue, não derramaram um tiro, não deram um tiro sequer, não foi preciso isso, porque simplesmente era uma desobediência teórica, eles simplesmente desobedeciam, né? Como, por exemplo, vocês, né? Quando os pais de vocês, por exemplo, dão alguma ordem para vocês, dizem, ó, você tal hora não vai dormir, vou tomar o celular, você não vai ficar aí nas redes sociais, você não vai ficar no WhatsApp, no Instagram, vou tomar o celular, vou confiscar o seu celular e você não vai ter acesso mais. Então, o que você faz? Você começa a fazer, de certa forma, uma resistência, né? Você começa, no caso, a fazer corpo mole para levantar da cama, você começa a burlar o próprio horário. Então, nesse sentido, é chamado de desobediência civil. Eu estou fazendo uma exemplificação aqui, só para a gente ter uma ideia, galera, tá bom? Beleza? Só para a gente ter uma ideia o que seria essa desobediência civil. Muito bem.
Continuando aqui, pela desobediência civil, não violência e resistência passiva, tá? Era uma resistência passiva que eles se reuniam e resistiam, no caso, que era, na verdade, uma sinalização da insatisfação dos indianos, né, por se sentirem ultrajados porque a Inglaterra estava num terreno que não era dela, né, e estava usurpando de um espaço que não era dela. E, sobretudo, também violando também os direitos, né, os direitos dos próprios nativos que eram nascidos naquela terra. Tá? Bom, e resistência passiva. Né? Em 1947, os ingleses reconhecem a independência da Índia em face da rivalidade religiosa, né? Porque a gente sabe que a formação religiosa da Inglaterra é o cristianismo, né? É o protestantismo. Então, o protestantismo é que é a religião prevalecente, é a religião que prevalece na Inglaterra. No entanto, a religião que prevalece na Índia é o hinduísmo, né? É o hinduísmo. Então, em contrapartida, para os ingleses, seria como se sujar, como se, por exemplo, tivesse participando de uma religião profana, de uma religião mundana. Sobretudo, como Mahatma Gandhi era um monge hinduísta, hindu, e saiu pelo mundo, né, numa espécie de missão, né, protestando contra a Inglaterra, né, por ocupar o território da Índia, e de certa forma foi comovendo também comovendo, né, outras nações, né, comovendo e chamando para si para juntar essa grande luta, né, para que a Inglaterra, na verdade, desistisse de manter o território indiano ocupado. Tá? Sendo assim, por essa questão religiosa, que foi uma questão muito mais forte, muito mais determinante, então a Inglaterra acabou desistindo do processo de colonização da Índia, e aí, não só isso, como ela retirou, né, toda a sua ocupação, o seu povo inglês, como também a Inglaterra reconhece a independência da Índia. Beleza? Continuando aqui. O território foi dividido, a maioria hinduísta, governava por Nehru, formava a União Indiana, e parte islâmica. Né? A gente sabe que o islamismo, islâmica, ela tem uma origem árabe, tá? Ela tem uma origem árabe e ela vem da Arábia, tá? É uma religião muito que se alastra bastante, cresce tanto quanto o cristianismo também, tá? Cresce tanto quanto o protestantismo. O islamismo é uma religião que ela nasce na Arábia, né? E tem como sede lá na Arábia Saudita, chamada Meca, tá? Foi uma religião que foi criada por Maomé, pelo profeta Maomé, que é conhecido como um dos maiores profetas dentro do islamismo, tá? E acredita-se que os muçulmanos, de que Maomé tem tanta autoridade quanto Jesus Cristo, né? É um outro profeta, segundo outro profeta, tanto igual quanto Cristo, tá? E Maomé é uma pessoa muito sagrada que muitas vezes os motivos dos conflitos internacionais religiosos, ele o é a partir do momento quando outras vertentes religiosas, tá? Ela passa, no caso, a depreciar, a desprezar Maomé e a própria religião muçulmana, e faz com que os muçulmanos reajam violentamente, né? Principalmente com homens-bombas, assassinatos e outras violências internacionais que a gente vê nas principais páginas dos jornais. Tá bom? Vamos lá. Governada por Ali Jinnah, formaram o Paquistão. Tá? O Paquistão também ele é uma dissidência, né, dessa descolonização da Inglaterra, e surge também o Paquistão, que era parte, né, do território da Índia. Ok? Muito bem. O Paquistão Oriental e proclama sua independência do Paquistão Ocidental, surgindo também a República do Bangladesh. Né? Então a gente percebe que nesse processo de descolonização, ele surge porque é uma questão religiosa também entre eles, é uma disputa política e religiosa entre os clãs que existem dentro desse país, no caso da Índia. Então nasceu o que? O Paquistão, e nasceu também a República de Bangladesh. Ok? Vamos lá. O segundo ponto importante é a independência da Indonésia. Bom, o movimento de independência da Indonésia foi conduzido por Sukarno. Tá? A luta estendeu-se até 1949, quando a Holanda reconheceu sua independência. Então, como nós falamos aqui no processo desse imperialismo, que eram os países imperialistas, você vai perceber que a Inglaterra e a Holanda também estiveram ocupando os territórios da Índia, né? Percebe? Então, por isso que nós falamos também no imperialismo. Tá?
Quando falamos de imperialismo, logo nos lembra também o imperialismo moderno. Esse imperialismo aqui é um período logo que entra, que se encaixa dentro da história da idade moderna. Mas esse imperialismo ele existe também atualmente, e um dos países mais imperialistas que tentam ocupar os espaços, como por exemplo financiar guerras, né? Como também sabotar alguns governos comunistas, perseguições a inimigos políticos, é os Estados Unidos, né? Tanto os Estados Unidos como também a Rússia, né? Que a Rússia até então, nesse tempo, conhecida como Bloco Soviético, que era uma grande potência também, tá? Uma grande potência bélica, né? Porque na Primeira Grande Guerra Mundial, né, a Rússia ela sai vitoriosa, ela sai como um monstro, ela sai como uma grande potência bélica. E também na Segunda Grande Guerra, também, quando ela se alia com os aliados para lutar contra o eixo, ela também sai com uma grande potência bélica. Só que as ideologias são comunistas, né? São ideias comunistas que são contra também, né, no caso, o capitalismo que é representado pelos Estados Unidos. Então começa uma guerra, né, ideológica, como nós vimos na última aula. Lembra, galera, que falamos da Guerra Fria, paz armada? Então era uma guerra entre os dois países, né, as duas grandes potências. Uma representava o capitalismo e a outra representava o socialismo. Vamos lá? Beleza? Muito bem. A independência da Indochina, né? Ok? No ano de 1941, como resistência à ocupação japonesa, formou-se um movimento nacionalista vietnamita dirigido por Ho Chi Minh. Tá? Após a derrota japonesa na guerra, foi proclamada a independência da República Democrática do Vietnã, parte norte, né, que o Vietnã também foi dividido também depois desse processo de descolonização. Tá? Os franceses não reconhecem a independência e tentam, a partir de 1946, recolonizar a Indochina. A Indochina, galera, é uma parte que ficava entre o sul da China e também o sul da China, o sul da Índia, junto com o norte da China. Então, essa região era chamada também de Indochina, Indo de Índia, tá? E China de China. Era mais ou menos uma fronteira entre os dois países e havia nessa região muitos conflitos, tá? Muitos conflitos. Os conflitos eram iniciados por questões religiosas, por disputa de território e também disputa de poderes entre os clãs, tá? Beleza? Vamos lá. Tendo início a Guerra da Indochina em 1954, em 1954, na Conferência de Genebra, foi reconhecida a independência da Indochina, dividido em Laos, Camboja e Vietnã, parte norte, né? Parte norte e parte sul. A mesma conferência estabeleceu que o paralelo 17 dividiria o Vietnã. Beleza? Bom, continuando. Em 1956 formou-se a Frente de Libertação Nacional contra o governo de Ngo Dinh, tá? Diem, apoiado pelos Estados Unidos da América. A frente contou com o apoio do Vietcong e Exército Guerrilheiro. O cancelamento das eleições de 1960 deu início à Guerra do Vietnã. O Vietcong contou com o apoio do Vietnã do Norte e o governo de Ngo Dinh Diem dos Estados Unidos. A guerra perdurou até 1970 e até 1975, quando os Estados Unidos retirou-se da região. A Guerra do Vietnã, gente, é uma guerra que não interessava aos Estados Unidos. A grande questão é porque o Vietnã queria adotar o regime comunista, né, como forma de governo. Que, aliás, essa instalação do sistema de governo comunista, ela era patrocinada pela Rússia. Então, como havia uma disputa política, né, ideológica entre os Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos entrou numa guerra da qual não lhe pertencia. Diz alguns historiadores que os Vietcongs, a guerra havia se travado dentro de uma floresta tropical. Como os americanos não conheciam, né, as técnicas e as estratégias de ataque dentro das florestas tropicais, tiveram grande prejuízo e grande baixa no exército americano. Tanto é que os vietnamitas, eles cavavam túneis, né, por baixo da floresta e acabavam surpreendendo o exército americano. Por fim,
encerrando a guerra em 1975, os Estados Unidos sai derrotado desta guerra, tá? Ele acaba desistindo dessa guerra, porque está havendo uma baixa muito grande, e a guerra, diga-se de passagem, galerinha, é uma forma de prejuízo muito grande para as nações, tá? As nações têm muitos prejuízos, tá? Com essas guerras. Por essa razão, não foi interessante aos Estados Unidos, ok? Vamos agora, gente, à descolonização da África. Descolonização da África. Descolonização da África. Deixa eu apagar aqui. Opa, já copiaram? Opa, acabei apagando aqui, mas eu vou copiar de novo. Descolonização da África. Característica do neoliberalismo. Deixa eu escrever aqui, viu? Acabei apagando por engano. Características do neoliberalismo. Pronto, característica do neoliberalismo. Ok? Vamos agora a uma parte importante, que é a descolonização da África. Né? Descolonização da África. Deixa eu marcar aqui para não perder o fio da meada. Muito bem. Bom, independência do Egito. A descolonização da África, a gente tem também o Egito, né, gente? Ó, o Egito. O Egito, tá, gente, que pertence à África. O Egito está num continente africano, tá? A gente tem o Egito, né? A Argélia, o Egito, a Argélia, que mais? Pronto, é esse mesmo. São dois países importantes, né? O Egito, porque o Egito nesse período, né? Ele já é uma grande potência, tá? É um país bem notório, né? Porque ele consegue, no caso através de irrigação, aproveitando também a própria presença do rio Nilo, né? Que corta o Egito, e eles são bem produtivos, aproveitam bem os períodos de enchente do rio Nilo e lançam as sementes, né? E na questão da agricultura eles são muito fortes também na agropecuária, na economia, na agronomia e na matemática. O Egito já é um país super desenvolvido, já é um país, vamos dizer assim, desenvolvido dentro do continente africano, que já havia chamado a atenção das grandes potências dos países imperialistas. Lembra dos imperialistas que nós acabamos de escrever e depois apagamos? Pronto. Bom, e a Inglaterra, gente, passa a ocupar esse país, tá? O Egito era um protetorado, tá? Da Inglaterra, que inclusive foi ocupado pela Inglaterra, tá? Colônia inglesa. Colônia inglesa. Pronto. O Egito, nesse período, era uma colônia inglesa, tá? Era uma colônia inglesa. E, na verdade, a Inglaterra, ela se interessa pelo Egito, porque o Egito, a posição geográfica do Egito, ela é muito importante e ela é muito estratégica para os negócios da Inglaterra, tá? Porque nesse período a Inglaterra já é uma grande potência, tá? Organizada socialmente, politicamente, tá? Tem lá uma monarquia parlamentarista, né? Que já é um país organizado e, na verdade, ela ocupa o Egito porque o Egito tem o chamado Canal de Suez, tá? O Canal de Suez. Tá? O Canal de Suez é importante, gente, dentro de um mapa, porque ele faz o seguinte, aqui, digamos que aqui seja uma porção de terra, tá? Uma outra porção de terra, e aqui, tá? É o canal. Aqui liga os países, tá? E aqui liga outros países. Ou seja, tudo isso aqui é uma expansão de terra, tá? Dentro do globo. Então o que a Inglaterra fazia? A Inglaterra, na verdade, ele ocupou a Argélia por conta do Canal de Suez. Porque ao invés da Inglaterra fazer toda essa volta aqui, gente, com o navio, tá? Com o navio, digamos, deixa eu fazer o navio aqui. Pronto. Tá? Com o navio, vamos lá, digamos que seja o navio. Pronto, com o navio, tá? Então o que eles faziam? Para evitar toda essa volta aqui, eles preferiam passar pelo Canal de Suez.
E o canal de Suez, tá, passava por dentro do Egito. Aqui ficava, no caso, o Mediterrâneo, ó. Esse aqui ficava o Mediterrâneo. Aqui ficava o Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo, tá? Por onde a Inglaterra escoava a sua produção. Tanto escoava, como também levava os recursos naturais dos países, no caso das ocupações geográficas que elas ocupavam. Entende? Muito bem. Então aqui o canal de Suez, que é uma parte importante, que era uma parte econômica muito importante para a Inglaterra, tá? Por isso que a Inglaterra, mesmo no processo de descolonização do Egito, a Inglaterra reconhece o Egito como país, mas sobretudo ela mantém essa posse aqui, ó. Ela mantém a posse do canal de Suez, tá? Ela mantém a posse do canal de Suez aqui, ó. Ela não abre mão. Por quê? Porque é economicamente viável, tá? Economicamente, né, viável para os negócios da Inglaterra. Por essa razão, ela não abre mão do canal de Suez. Beleza, gente? Vamos lá, continuando. O Egito era um protetorado, a região possuía economia, né, uma autonomia supervisionada pela Inglaterra. O domínio inglês terminou em 1936, porém o canal de Suez continuou sob o controle britânico, tá? Quando a gente fala de Bretanha, de Reino Unido, de Inglaterra, está falando da própria Inglaterra, porque a Inglaterra ela tem vários reinos unidos, né, que eram pequenos reinos que era governado por monarcas, como por exemplo a Escócia e os Países Baixos também ali que haviam, todos eles se reuniram e formou uma grande potência chamada Inglaterra. Bretanha, ou Inglaterra, ou Reino Unido, tá? Tudo é um país só, beleza? Bom, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui no vídeo, porque eu tenho poucos minutos na memória do meu celular, me parece que 35 minutos apenas de filmagem, tá? E eu vou dar uma paradinha agora, uma pausa, e daqui a pouco a gente regrava novamente, continuando o assunto, tá? Dessa feita nós vamos falar sobre a independência da Argélia, beleza? Aguarda só, viu? Aguarda aí, não parou não, vai continuar, beleza? Só um momento.